Então beleza, pessoal, já tô com o meu Visual Studio Code aqui aberto na pasta do projeto. Aqui eu só tenho uma pasta com as notas musicais que a gente vai utilizar, beleza? Eu separei para vocês aqui 36 notas, mas eu vou utilizar apenas 24 para não ficar muito grande, né, o piano, e ficar melhor para eu mostrar para vocês aqui na tela e tudo mais, beleza? Mas vocês podem ficar à vontade aí para utilizar as 36 notas. E lembrando que todo o código que a gente desenvolver aqui, todos os arquivos vão estar disponíveis aí para vocês acessarem no GitHub, beleza? Vai estar aí na descrição, no primeiro comentário, então fica tranquilo que vocês vão ter acesso a todos esses arquivos aqui para baixar e utilizar como vocês quiserem. Então, para a gente iniciar o nosso projeto, vamos criar aquela estruturazinha que a gente já está acostumado, né? Vamos criar aqui uma pasta para a gente salvar o nosso JavaScript. Vamos criar outra pasta para o nosso CSS. E vamos criar o nosso index.html. Beleza, eu já vou criar os nossos arquivos aqui. Então, aqui na pasta do CSS eu vou criar um style.css. Aqui na pasta do JavaScript eu vou criar um script.js. Beleza, eu vou fechar eles aqui por enquanto. E agora a gente vai montar a nossa estrutura básica aqui do HTML, né? Então eu vou digitar aqui uma exclamação. Eu vou dar um Enter. Ele já vai trazer aqui para mim uma estruturazinha. Eu vou alterar aqui o título da nossa página para Piano Manual do Dev. Já vamos aproveitar e importar aqui o nosso CSS. Então vamos criar um link aqui para o nosso CSS. Nosso CSS vai estar lá em ./css style.css. Show de bola. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é já importar o nosso script. Eu vou importar ele aqui dessa vez, aqui no final do nosso body, beleza? Então vou escrever aqui a tag script. Aqui no search a gente vai passar ./js e script.js, beleza? Show demais, vou salvar e é isso aí. Beleza, então deixa eu minimizar esses arquivos aqui e agora eu vou executar o nosso index.html aqui com o nosso live server, beleza? Vou clicar aqui, show de bola, ele vai trazer aqui para mim. E aí deixa eu dividir aqui a tela para ficar melhor para a gente ver. Beleza, eu vou deixar assim por enquanto, vamos minimizar aqui, fechou. E vamos lá, vamos começar a criar aqui a nossa estrutura HTML, beleza? Eu vou começar aqui criando uma section. Essa section a gente vai colocar uma classe de piano, que vai ser a nossa section principal, né? Nosso elemento principal aí onde vai vir todos os outros, beleza? E aqui a divisão dos nossos elementos vai ser da seguinte forma, né, pessoal? Então a gente vai ter uma divisão em cima, que eu chamei de controladores, né? A gente vai colocar alguns botões ali. E outra divisão embaixo onde vai ficar as teclas, beleza? Então vamos criar uma section aqui. Eu já vou dar a classe para ela de controls, beleza? Essa é a nossa primeira divisão aqui. E aí vamos criar outra aqui embaixo, que eu vou dar a classe de piano underline keys, beleza? Vai ser a section onde a gente vai colocar todas as nossas teclas, beleza? Então eu salvei e aqui vamos continuar já e já vamos finalizar aqui os nossos controladores, beleza? A única coisa que eu coloquei aqui foi um H1. Beleza? Onde eu coloquei manual do dev, piano. Aí vocês que sabem, vai da criatividade de vocês podem colocar uma imagem aqui para ficar legal. Beleza? Eu coloquei só um H1 mesmo. E aqui eu criei um checkbox, né, para a gente habilitar e desabilitar as teclas do teclado, né? Então o que eu fiz aqui? Por exemplo, eu posso criar um input do tipo checkbox. E aqui a gente não precisa passar o name nem ID, vamos passar uma class que eu chamei aqui de checkbox line keys, beleza? É o checkbox que vai habilitar e desabilitar as nossas teclas. E aqui também a gente tem um textinho, né, só para dar uma legenda ali, show keys. Show de bola, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. E a ideia para a gente criar aquele switch lá personalizado, né, que a gente clica, ele vai para um lado e para o outro, é que a gente englobe esse checkbox aqui em uma label. Aí a gente vai poder criar um elemento, né, que seja uma div, e quando a gente clicar nessa div a gente vai estar ativando o nosso checkbox. Por exemplo, se eu clico aqui no texto, nada acontece, beleza? Eu só consigo marcar o checkbox aqui clicando nele. Mas se a gente engloba esse checkbox e esse texto em uma label, por exemplo, vou colocar o texto aqui dentro da label e o input também dentro da label, beleza? Eu escrevi errado aqui, label, beleza, salvei. E agora quando eu clicar aqui no meu texto, eu consigo ativar o meu checkbox, beleza? A ideia é exatamente essa. Então a gente vai criar uma div aqui, um elemento qualquer, vai personalizar ele, vai criar todo aquele estilo. E quando a gente clicar nesse elemento, a gente vai estar interagindo aqui com o checkbox, beleza? É por isso que a gente vai criar aqui, ó, um spam. Nesse spam, a gente vai colocar uma classe aqui que eu chamei de
switcher, e dentro desse switcher aqui eu criei um outro span e eu coloquei uma classe chamada switcher underline button, que seria o botão do interruptor, né? Nem sei se isso faz muito sentido, mas essa divisão aqui facilita pra gente, beleza? Então a gente tem o elemento, né, lá do switcher, e a gente tem a bolinha que vai para um lado e vai para o outro, beleza? Então fica desse jeito aqui, beleza? Deixa eu juntar eles aqui e fechou. Essa é a nossa seção aqui dos controles, né? Vai ter apenas isso daqui mesmo, beleza? Já a gente vai estilizar isso aqui e deixar tudo legalzinho. Então vou minimizar essa section aqui para a gente trabalhar aqui na outra seção das teclas do piano, beleza? Então vamos lá, qual que vai ser aqui a estrutura das nossas teclas, né? Então eu vou criar uma div, vamos criar primeiro por partes, depois a gente faz mais rápido, beleza? Então eu vou criar uma div, dentro dessa div a gente vai colocar uma classe chamada key, e dentro dessa div a gente vai criar um span, e aqui dentro desse span vai ficar a tecla responsável por ativar aquela nota no piano, beleza? Por exemplo, a tecla Q ou a tecla Tab aqui, no caso. Eu usei a tecla Tab para ser a primeira nota. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui Tab. Aqui também na nossa tecla, né, na nossa div aqui, a gente vai ter um atributo personalizado, né? Por exemplo, isso daqui é um atributo, né? Um atributo class, a gente tem também um atributo ID, a gente tem vários atributos aqui nas tags HTML. A gente pode criar o nosso próprio atributo também, né, se a gente precisar. Então a gente vai criar um atributo chamado data. A única parte obrigatória é essa daqui, então você coloca data traço e coloca o nome que você quiser nesse atributo. Eu vou chamar aqui de data note. Aqui a gente vai especificar qual é a nota que essa tecla aqui vai tocar. Por exemplo, se eu colocar aqui A1, fazendo referência ao meu arquivo aqui 1, beleza? Então todas as nossas teclas aqui vai fazer referência a uma nota. Então a nota 2 é esse arquivo aqui, beleza? Essa é mais ou menos a ideia que a gente vai fazer. Beleza, então deixa eu duplicar aqui porque tem mais um detalhe, né? A gente vai ter teclas brancas e pretas. A gente vai ter que colocar um class também para especificar isso. Por exemplo, essa primeira aqui vai ser uma tecla branca e essa outra vai ser uma tecla preta, beleza? Então a gente vai ter que ir colocando essas classes nas teclas brancas e nas teclas pretas também. Sabendo disso, então vamos utilizar aqui do VS Code, né, para agilizar as coisas aqui para a gente. Então eu vou criar uma div, essa div vai ter a classe key, e aqui eu vou adicionar as duas classes preta e branca, mas depois a gente vai excluindo, beleza? Então vou colocar a classe white e a classe black também, beleza? Aqui eu vou criar um atributo, olha só, eu posso abrir colchetes aqui e colocar o atributo que a gente vai criar. Então o atributo data note, e o valor dele, aqui eu vou colocar igual, o valor dele vai ser o cifrão. E aqui a gente vai multiplicar pela quantidade de teclas que a gente vai usar, que no caso vai ser 24 teclas, beleza? Vou deixar isso daí e vou dar um Enter, e beleza. Ele criou para a gente aqui então 24 divs, já aqui com as notas tudo certinho, de 1 a 24. E aqui a gente tem que dar uma ajustada nas classes e adicionar nossos spans, beleza? Mas aqui vai ser mais tranquilo. Então, qual que vai ser a ordem aqui das teclas brancas e pretas, né? Então, no piano a gente tem as notas brancas e também tem as notas pretas, que são as notas sustenidas, né? O bemóis. Então, a gente tem sempre essa alternância. Então, branca, preta. Aí tem um momento que a gente tem duas notas brancas juntas, né? Que seria o Mi para o Fá, né? Por exemplo, já que o Mi não tem sustenido. Enfim, a sequência vai ser o seguinte, né? Então, vai ser, por exemplo, começando de Dó, vai ser branco. Então, eu apago aqui a classe Black, beleza? Em seguida aqui a gente tem o Dó sustenido, então é uma tecla preta, então eu apago aqui a classe White, beleza? A gente tem um Ré sustenido, a gente tem o Mi, fica aqui a tecla branca, e como a gente não tem o Mi sustenido, a gente vai direto para o Fá, a gente vai deixar outra tecla branca, beleza? Então, Fá, aí sim, continua normalmente, Fá sustenido, preto, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. E aqui da mesma forma como foi no Mi, né? A partir do Si, a gente não tem o Si sustenido, a gente vai direto para o Dó. Então, Si, a tecla branca, e o Dó, a tecla branca também. Então, apago aqui. Aí continua normal. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, aí vai para o Fá, continua a tecla branca, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, e termina aqui no Si. Beleza? Fechou. Essa sequência aqui que a gente vai usar. Beleza, pessoal? E agora eu vou adicionar o span dentro das nossas divs, né? Eu vou selecionar aqui todas as nossas linhas. Vou vir aqui para o final.
e vou escrever aqui dentro das nossas divs o nosso span, beleza? E aqui dentro dos nossos spans eu vou colocar as teclas do meu teclado aqui que eu escolhi para tocar o piano, né? Aí vocês fiquem à vontade aí, pode escolher as mesmas que eu coloquei ou pode escolher outras, beleza? Por exemplo, eu comecei aqui do meu teclado do tab, né? Então eu vou colocar aqui, a primeira nota vai ser no tab, a segunda vai ser no número 1, a terceira vai ser no Q, a quarta vai ser no número 2 e assim por diante, beleza? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para não ficar muito chato aí para vocês, mas eu vou basicamente só escrever aqui as notas que eu vou utilizar, fechou? Beleza, finalizei aqui, deixa eu salvar e aqui ficou todas as teclas que eu escolhi aqui no meu teclado para utilizar, beleza? Essa daqui ficou um pouco esquisita porque essa aqui é a tecla do backspace, né, de apagar. A gente pode inclusive, pessoal, vir aqui e pesquisar por HTML Entities. A gente pode vir aqui nesse Complete List e aqui vai ter uma lista de todos os símbolos, né, de texto, HTML que a gente pode utilizar e aqui ele traz um númerozinho da entidade para a gente utilizar, beleza? Por exemplo, eu vou procurar aqui uma setinha virada para a esquerda, né? Então deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha só, encontrei aqui, aí eu vou copiar esse código aqui e ao invés de digitar isso daqui, eu vou colocar esse códigozinho, beleza? Seria interessante até colocar todas essas teclas aqui dessa forma. Mas para facilitar aqui pra gente, eu vou deixar só esse daqui mesmo. Então, vou salvar esse daqui. Quando eu volto aqui, agora ficou a setinha aqui, né? Ficou melhor. Show de bola, pessoal. Então, de HTML é isso daqui que a gente vai ter que fazer, beleza? Então, fechou o nosso HTML. Vou abrir aqui, então, o nosso CSS e a gente vai começar a estilizar aqui o nosso piano, beleza? Primeiro de tudo aqui, eu vou importar uma fonte que eu vou utilizar. Beleza? Eu peguei lá no Google Fontes, fica à vontade aí para copiar, utilizar essa mesma fonte também, eu escolhi outra que vocês acharem melhor. Então vou deixar essa daí, vou importar ela e aqui vamos fazer aquele resetzinho básico que a gente já está acostumado, beleza? Então vou colocar aqui asterisco, vamos zerar as margens, então margem 0, padding também 0 e um box size em border box. Beleza? E já vou setar aqui a fonte que eu importei como default para todos os elementos, que é a fonte Poppins, acho que é assim. E aqui eu vou botar sans serif. Beleza, eu vou salvar isso daqui. Tá lá, já mudou aqui a fonte, já tirou aqui todos os espaçamentos, beleza? Eu vou resetar aqui o zoom, vamos deixar assim. E outra coisa que eu vou fazer aqui é ir no nosso body e vou mudar a cor aqui do nosso background, beleza? Então background color, vou colocar um hashtag EB, vai ficar só um cinzazinho bem clarinho, beleza? Só para dar uma diferenciada aqui. Show de bola. Então vamos começar a estilizar aqui a nossa classe principal, né? Nossa classe piano, beleza? Eu vou começar aqui colocando um background diferente. Então vamos colocar um background 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vai ficar aí um cinza bem escuro, né? Quase preto. E eu vou definir um width aqui, pessoal, de 1000 pixels, tá? Aqui a gente pode utilizar porcentagem, né? Vocês podem utilizar a largura que vocês quiserem aí. Mas eu vou deixar fixo aqui em 1000 pixels mesmo, para ficar melhor de demonstrar aqui para vocês, beleza? Então olha só, 1000 pixels de largura. Deixa eu aumentar mais aqui a tela, ó, para a gente poder ver o tamanho que vai ficar aqui, beleza? Show de bola, aqui já dá pra gente ver a largura que ele está ocupando. E aqui eu vou aproveitar, colocar um height e vou definir esse height também fixo de 400 pixels, ficar mais ou menos assim. E aí pra gente centralizar mais o nosso piano, né, vamos utilizar aqui o margem. E aqui a gente pode passar dois valores, né, esse primeiro valor sendo para cima e para baixo, esse para direita e para esquerda, né? Então eu vou passar 100 pixels aqui e na direita e na esquerda eu vou deixar automático. Então se eu salvo isso aqui, ele vai deixar aqui centralizadinho pra gente, né? Eu só preciso da margem do topo aqui, né? Mas colocando aqui, ele tá no topo e tá embaixo também. Então a gente pode aqui no terceiro valor passar 0, que seria a margem de baixo, beleza? Eu vou salvar aqui, não vai mudar nada pra gente, mas beleza. Agora vamos deixar as bordas um pouco mais arredondadas aqui, vamos colocar um border radius, vou botar de 20 pixels, show de bola. E aqui vamos colocar, só pra gente poder ver os textos ali, vamos colocar um color white. Beleza, para a gente poder enxergar melhor esse texto aqui, ver o que está acontecendo. E aqui a gente vai colocar um display flex. Agora vocês podem ver que ficou um do lado do outro, né? Então a gente tem essa divisão aqui dos controles de um lado e as teclas do outro. A gente vai mudar isso daí, então a gente vai utilizar um flex direction e vamos colocar em coluna.
Beleza, agora ficou aqui em cima e as teclas embaixo, que é o que a gente precisa. Eu vou alinhar tudo aqui ao centro, então vou align item center. E aqui eu vou utilizar um Justify Content Space Between. Não deu para ver muita diferença que isso daqui faz, mas vamos deixar ele aqui comentado então. E quando surgir a necessidade, a gente descomenta ele aqui. Vocês vão ver qual o impacto que ele está causando aqui no nosso piano, beleza? Vou salvar isso daqui. E é basicamente isso que a gente vai fazer aqui nessa nossa section principal, beleza? Então agora vamos utilizar aqui a parte dos controles, beleza? Eu vou acessar ela aqui, então Controls. Vamos tirar esse color daqui. E aqui vamos já dar uma cor, né, diferente aqui para os nossos controles ali, que vai ter dois textos. Então eu vou utilizar aqui a RGBA. E aqui eu vou passar, ó, 255... 255, 255, que seria equivalente à cor branca. E aqui no alfa seria a transparência, né? Então se eu coloco 1 aqui, seria a cor 100%, né? Então eu quero 80%, digamos assim, então eu coloco 0.8, beleza? Então vai ficar um branco um pouquinho transparente, beleza? Eu vou salvar isso daqui e ele vai ficar assim. Eu vou mudar aqui também font weight, o peso da fonte, eu vou colocar 500. Beleza, vou colocar também um padding aqui de 30 pixels. A gente pode até colocar um background color aqui para a gente ver o que é que está acontecendo, né? Então eu vou colocar aqui um 333 para a gente ver o que é que ele está ocupando. Beleza, então tá aqui certinho, certo? Então vamos colocar aqui um display flex, porque eu preciso que eles fiquem um do lado do outro. Vamos pôr aqui também um width de 100% para ele ocupar aqui toda a largura da tela. E beleza. Agora eu preciso que o H1 fique desse lado e essa parte aqui fique do outro lado, beleza? Então a gente pode utilizar aqui, ó, um Justify Content Space Between. Salvei, ficou lá certinho. Vamos tirar então aqui esse background, a gente não vai precisar mais dele. E aqui eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha aqui no H1, então Ctrl H1. Vou colocar um font size de 1.4 rem, beleza? Aqui não funcionou o font weight, eu vou tirar ele daqui e vou colocar diretamente no meu H1, beleza? Coloquei aqui, salvei, agora sim ele alterou lá para mim. E fechou. Agora vamos estilizar aqui o nosso switcher, né? Vamos deixar aquele botãozinho lá bonitinho. Então eu vou pegar aqui o meu switcher, beleza? Só para a gente dar uma relembrada aqui, a gente tem esse span aqui, que é o nosso switcher. E dentro dele a gente tem outro span, que seria a bolinha, né? Ali do interruptor. Vamos começar estilizando esse daqui. Então vamos aqui no switcher. E eu vou definir aqui uma largura para ele de 50 pixels e uma altura de 25 pixels. Beleza, vamos pôr aqui logo o background para a gente ver ele ali na tela. Ó, salvei, ele não apareceu porque o span ele possui um display inline, certo? Então para a gente poder visualizar aqui, né, essas alturas, essa largura que a gente colocou nesse elemento, a gente vai utilizar um display. A gente poderia utilizar o display block, tá? Mas como eu já sei que a gente vai fazer algumas modificações, a gente pode passar aqui direto o display flex. Também vai funcionar da mesma forma, beleza? Mas como a gente vai trabalhar no posicionamento da bolinha e tal, a gente vai utilizar o display flex porque facilita muito, beleza? Então já põe direto aí display flex. E aqui a gente pode pôr um on-border radius, né, de 50 pixels para ele ficar aqui bonitinho, beleza? E percebam que tanto o meu texto quanto esse elemento, eles estão englobados dentro da label, né? Quando eu clico no texto ele marca aqui, e quando eu clico aqui também ele está marcando. A gente consegue manipular aqui o checkbox de uma forma bem interessante. Vamos mexer aqui agora no nosso switcher, nosso botão, né? Switcher button. E agora tem algumas formas da gente fazer uma bolinha aqui. Primeiro a gente pode definir um height na mão, por exemplo, a altura do nosso switcher aqui é 25, então a gente poderia colocar, por exemplo, 20 pixels, né? E como a gente quer uma bolinha, a gente colocaria o width também de 25 pixels. Beleza? Eu vou colocar um background color aqui de hashtag DDD. Tá lá. Aí basta a gente colocar um border radius 25 pixels. Ele fica uma bolinha, né? Ops, eu errei aqui. Na verdade é 20 pixels, né? Beleza, ficou a bolinha certinha. E aí a gente teria que ver um padding aqui para ficar tudo certinho. E ela ficar alinhadinha aqui, tudo direitinho, beleza? Tem um jeito mais fácil que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode vir aqui no nosso switcher, adicionar um padding, por exemplo, de 4 pixels, beleza? Ele vai ficar com esse espaçamento aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Então ele ficou com esse espaçamento aqui de 4 pixels, beleza? E ele empurrar a bolinha porque a bolinha está maior do que esse espaço, né? Então a gente pode, por exemplo, ao invés de definir um height aqui na mão fixo,
a gente pode colocar um height de 100%, beleza? Que aí ele vai ocupar 100% da altura disponível. E aí para ficar uma bolinha perfeita, né, com as dimensões iguais aqui, perceba que aqui ele ficou um pouquinho esticado. Ao invés de passar um width, a gente pode trabalhar com a proporção, né? Então tem uma propriedade bem interessante, que é a propriedade aspect ratio, que a gente pode passar aqui, por exemplo, 1 por 1, beleza? Que seria quadrado, né? Por exemplo, a gente tem essa dimensão aqui do vídeo do YouTube, que seria 16 por 9, né? Então a gente pode passar aqui 16 por 9, que ele vai criar, deixa eu até salvar aqui pra gente ver, que aí ele vai fazer, ó, ele vai deixar o elemento naquela proporção. Então deixa eu tirar o zoom aqui que tá difícil de ver. E aqui a gente vai deixar 1 por 1 mesmo. E aí ele vai ficar a bolinha ali certinho. Agora a gente vai criar uma classe separada para a gente adicionar nesse switcher quando ele estiver ativo, beleza? Então como que vai ser aqui? A gente vai criar aqui, por exemplo, uma classe chamada switcher --active, beleza? A única coisa que essa classe vai mudar é o background color, que eu vou colocar essa cor aqui 006EFF, beleza? E aqui como que a gente vai mudar a posição dessa bolinha? Como eu falei, a gente vai utilizar aqui algumas propriedades do display flex, certo? Então, por exemplo, se a gente vier aqui e colocar um justify content flex end e salvar, ela vai para o final do container. E aqui no flex start, ela volta para o começo. Então a gente só vai mudar isso daqui, né? Quando ela estiver ativo, o background do nosso switch vai ficar azulzinho e a bolinha tem que ir para o final do container, né? Então coloco o justify content nessa nossa classe aqui, beleza? E para a gente visualizar como isso aqui está funcionando, a gente vai lá, eu vou copiar essa classe aqui, inclusive, a gente vai lá no nosso HTML e aqui no nosso switch, ó, vamos colocar essa classe aqui junto. E aí ele vai ficar assim. Então o funcionamento vai ser basicamente esse, né? Quando a gente clicar, a gente vai adicionar essa classe para ativar. E quando a gente clicar para desativar, a gente vai remover essa classe aqui e ele vai voltar ao estilo original, beleza? Show de bola! Mas e esse checkbox aqui, né? Ele está aparecendo e não é para ele aparecer, beleza? Então quando eu clico aqui já está funcionando, né? Já estou marcando o checkbox, beleza? A gente pode simplesmente, pessoal, vir aqui no nosso input, ó, no checkbox e vou adicionar um atributo hidden, beleza? E vou salvar. Ele não vai estar aparecendo aqui, mas ele ainda vai continuar funcionando, beleza? Quando a gente estiver no JavaScript, a gente vai ver que a gente vai conseguir manipular esse input aqui também e verificar se ele está marcado ou não. Mas ele não vai aparecer aqui por causa desse atributo. A única coisa que faltou nós ajustar aqui é que esse texto e esse botão aqui tem que ficar um ao lado do outro, beleza? Para isso eu vou aqui na nossa label, que é o elemento que está englobando eles, e vou colocar uma classe aqui de checkbox label. Beleza? Vou copiar ela aqui e aqui embaixo a gente vai simplesmente dar um display flex nela, já vai ficar certinho. Aí a gente pode utilizar aqui a propriedade gap para dar um espaçamento aí entre os elementos de 15 pixels, beleza? E fechou, show de bola, ficou certinho. Agora vamos começar a estilizar aqui as nossas teclas, beleza? Então se a gente vier aqui, ó, deixa eu minimizar a parte dos controles que a gente já finalizou. Aqui então agora a gente tem uma section piano keys e a gente tem todas as nossas teclas aqui, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso CSS e a gente vai começar a estilizar o container das nossas teclas, né? Que é aquela section piano keys, beleza? E aqui de cara já vamos dar um width de 100% nela para garantir que ele ocupe 100% da largura aí do nosso piano. E a altura, o nosso piano aqui, ele tem a altura de 400 pixels, beleza? Eu vou colocar um pouco menos, então eu vou colocar 300 pixels. E aí vamos pôr um background aqui para a gente poder ver o que ele está ocupando. Vou colocar aqui um 333 e beleza, está ocupando isso daqui. E aqui, só para a gente ver o porquê desse space between aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 100 pixels. Aí vai ficar aqui. Como eu quero que os controles fiquem em cima e as teclas fiquem fixas aqui embaixo, a gente pode vir aqui, ó, e colocar um space between no nosso piano, certo? Aí ele vai jogar aqui para baixo, beleza? É por isso desse space between aqui. Quando a gente colocar a altura aqui, quase não dá para perceber, né? Mas é importante também ter lá, beleza? Eu vou colocar um border radius aqui de 15 pixels, show de bola. E vou dar um padding aqui também de 30 pixels em cima e embaixo e 40 pixels dos lados, beleza? Vai ficar assim. E aqui, como vocês podem ver, as teclas estão uma abaixo da outra, né? Eu quero que fique uma ao lado da outra. Então, a gente já pode utilizar um display flex aqui também. Beleza, pessoal. Fechou. Show de bola. Agora vamos começar a estilizar as teclas em si. Vamos começar aqui por as teclas brancas, beleza? Então, eu vou aqui na classe white. Lembrando que todas as teclas brancas têm a classe white, as pretas a classe black, beleza? E todos têm essa classe key aqui em comum.
Vamos começar aqui estilizando as teclas brancas, então. Primeiro eu vou colocar um background color white, né? E aqui a gente poderia definir o seguinte, a gente poderia definir um width na mão, certo? A gente poderia colocar aqui uns 60 pixels e tentar ver aqui no olho qual o tamanho que se encaixaria melhor. Já que essas teclas estão em um container flex, a gente pode utilizar algumas propriedades do display flex, beleza? Inclusive a gente pode utilizar aqui a propriedade flex grow, que seria o crescimento, digamos assim, dos itens desse container flex, e a gente colocar 1. Então todos esses elementos dentro do display flex vão crescer de forma a ocupar todo o espaço do container, beleza? E vão dividir esse espaço entre eles igualmente. Então se eu salvo aqui, aí eles já ocuparam toda a tela, beleza? Aqui vocês vão perceber que tem uns maiores e uns menores, mas é porque tem as teclas pretas aqui ainda que a gente não mexeu, beleza? Então eles estão meio que dando uma encolhida aí nas teclas. Mas já que a gente resolve isso daí, vamos pôr um border radius de 5 pixels aqui para ficar um pouco arredondado e um border bottom de 8 pixels solid e DDD, beleza? Para ficar aqui para dar uma ideiazinha de altura nas teclas, né? Acho que fica bem legal. A gente pode aproveitar aqui e já posicionar esses elementos, né, esses nossos textos no lugar correto, beleza? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, como eu vou posicionar todos no mesmo lugar, então a gente, ao invés de utilizar aqui a classe branca ou a classe preta, a gente vai utilizar a classe key que todas têm, beleza? E aqui eu já vou mudar o font weight, o peso dessa fonte, eu vou colocar 600, vai ficar aqui. E aqui vocês podem perceber, por exemplo, essa palavra é maior que essa, né? Então essa tecla ficou mais larga, né? Então a gente pode, na verdade, aqui na key e dentro dela, dentro do span, beleza? Que vai ser esse elemento aqui do texto. Como eu não quero que o tamanho do texto influencie na largura das teclas, a gente pode colocar ele como um position absolute, beleza? E vou salvar aqui. Agora sim, todas as teclas ficaram certinho. A gente pode vir aqui na nossa key, ó, e posicionar melhor esse texto aqui, né? Então a gente pode de novo utilizar o display flex, que facilita bastante pra gente. Vamos pôr aqui um position relative para os nossos spans respeitarem as delimitações da nossa tecla, beleza? E aqui eu vou pôr um display flex. E aqui a gente pode alinhar tudo certinho. Então, align items. Eu vou colocar aqui um flex end para ele ficar lá embaixo. Vamos pôr um justify content no centro, para ficar centralizadinho aqui. Beleza? E agora a gente pode colocar um padding embaixo, por exemplo, de 8 pixels, para ficar um pouquinho mais espaçamento aqui, beleza? E aqui tem uma coisa, né? Se eu clico aqui e arrasto, ó, ele fica selecionando o texto, né? Isso pode ser bem incômodo quando a gente estiver tocando, por exemplo, e clicar 2 vezes rápido na tecla, ele seleciona o texto, tá vendo? Então a gente pode bloquear essa seleção desse texto. Então a gente vem aqui e usa a propriedade user select, a gente coloca none, beleza? Se eu salvo, agora não dá mais para selecionar o texto dentro das nossas teclas. Show de bola! Agora a gente pode vir aqui nas teclas brancas e mudar a cor desse texto, né? Porque a cor dos textos aqui das teclas brancas vão ser diferente das teclas pretas. Então eu vou vir aqui, então separadamente, e vou colocar um color RGBA e vai ser um preto, então 0, 0, 0. E de transparência eu vou colocar aqui 0.3, beleza? Ele vai ficar aqui, ó, um cinza bem clarinho nas teclas brancas. Depois a gente vai mexer nas teclas pretas também. Beleza, agora vamos mexer aqui nas teclas pretas. Inclusive a gente pode até tirar esse background aqui. Na verdade a gente vai utilizar uma cor mais escura, um 8, um 8, um 8. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, mas aqui a gente consegue perceber que tem 2 elementos, beleza? Eu vou deixar assim, achei legal. E agora vamos dar uma estilizada nas teclas pretas. Eu vou vir aqui embaixo e vamos acessar aqui a nossa classe Black. Aqui nas teclas pretas eu vou colocar um width fixo, tá? Então eu vou colocar um width de 40 pixels, beleza. E aqui eu já vou colocar um background color, por exemplo, pode ser preto mesmo. Mas a gente vai utilizar um backgroundzinho um pouco mais interessante, porque na hora de fazer um efeito de clique, né, que a tecla está sendo pressionada, vai ficar bem mais legal. Então a gente vai colocar um background linear, tá? Um linear gradiente normal, que vai de preto até um cinza um pouco mais escuro, beleza? Então vai ficar assim, ó. Beleza, outra coisa que a gente pode mudar aqui também é a altura das teclas pretas, né? Elas não têm a mesma altura das teclas brancas. Então eu vou vir aqui, pegar um height e colocar 150 pixels.
Beleza, vai ficar assim. A gente pode pôr também um border radius, e eu só quero que fique arredondado aqui embaixo, tá? Não aqui em cima. Então, nos dois valores de cima eu vou colocar 0, e aqui embaixo vamos ser 5 pixels e 5 pixels. Beleza, ele vai ficar arredondadinho só aqui na parte de baixo. E aí a gente pode fazer também um border bottom, assim como a gente fez aqui nas teclas brancas. A gente pode pôr um border bottom de 8 pixels, solid, hashtag 222. Beleza, pessoal, agora a gente precisa posicionar melhor isso daqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas teclas pretas e colocar um margin left, e a gente vai recuar elas 20 pixels, beleza? Então margin left 20 pixels, e aí elas vão ficar por cima das teclas brancas, mas elas ainda estão influenciando nesse espaço aqui, certo? Então a gente vai nas teclas brancas agora e recuar as teclas brancas também, beleza? Então a gente pode vir aqui ó, na white e colocar um margin left, por exemplo, de menos 20 pixels, né? Só que se eu colocar 20 pixels, elas vão ficar coladas uma na outra, beleza? Por quê? A nossa tecla preta, ela tem 40 pixels de largura, né? Então as teclas pretas já estão recuadas 20 pixels e as teclas brancas estão recuadas mais 20 pixels, então elas ficaram coladinhas uma na outra aqui. A gente pode colocar um valor menor aqui para ter um espaçamento entre as teclas. Então a gente pode pôr aqui um menos 17, por exemplo. Aí vai sobrar 3 pixels aqui para ficar separadinho, beleza? E outra coisa, as teclas pretas ficaram por baixo das brancas, né? Então a gente pode colocar aqui, mexer no eixo Z, por exemplo. O Z-index das teclas brancas vai ser 1 e o Z-index das teclas pretas vai ser 2, né? Então elas vão ficar por cima. Beleza, pessoal? Show de bola, né? Vamos aproveitar aqui e já ajustar também a cor dos textos aqui das teclas pretas. Então a gente vai colocar um color. Também vou utilizar o RGBA, só que ao invés de ser um preto, né, a gente vai utilizar um branco. Então já aproveitei aqui, 255, 255. E de transparência eu vou colocar 0.3 também. Aí ele vai ficar assim, bonitinho. Beleza, pessoal? Show de bola. Só que vocês devem estar percebendo que tem algo esquisito, né? Essas teclas aqui, elas estão juntas, né? Como que a gente vai ajustar isso daqui? É simples, pessoal. Porque essas teclas aqui, elas não tinham uma tecla preta aqui entre elas, né? Então, quando a gente tirou aquela margem, a gente colou as duas teclas brancas, beleza? Então, a gente simplesmente tem que vir nessa tecla aqui em específico, por exemplo, e dar uma margenzinha nela. A gente vai lá na nossa class Piano Keys, beleza? A gente vai acessar uma tecla branca, né, no caso. Então, vamos acessar aqui a tecla branca. E a gente quer uma tecla branca específica, por exemplo, eu quero essa daqui. Todas as nossas teclas são filhas da nossa section Piano Keys, beleza? Mas essa em específico, ela é a filha de número, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então ela é a quinta tecla filha da nossa section aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, enésimo filho, quero o quinto filho, beleza? Então eu estou procurando pelo quinto filho que tem a class white da nossa section, beleza? E aqui a gente vai simplesmente dar um margin right de 20 pixels, beleza? Então perceba que aqui ele já ficou certinho, porque como a gente recuou, né, esse espaçamento aqui nas teclas brancas e aqui não tinha tecla preta entre elas, elas ficaram uma em cima da outra, beleza? Então a gente vem nessa tecla aqui em específico e dá uma margem de 20 pixels para desfazer esses menos 17 e ainda adicionar mais 3 pixels de bordinha aqui que a gente deixou, né? Então fica certinho. E aí a gente só precisa fazer a mesma coisa para essa e para essa. Então eu vou até copiar isso daqui mais 2 vezes. E aqui a gente tem a quinta. Então aqui é a 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a 12ª tecla também. Então eu vou colocar 12ª. Aqui 13, 14, 15, 16, 17. E vamos para a 17ª tecla também. E aqui tem mais um ajuste que a gente pode fazer. Percebam que aqui ficou meio desalinhado, né? Ficou um pouco jogado para cá. Isso se dá porque a gente pegou todas as teclas brancas e recuou 17 pixels, certo? Então a gente pode vir nessa primeira tecla aqui e não recuar 17 pixels, para ele ficar centralizadinho. Então eu vou copiar isso daqui, ó. E na primeira a gente vai colocar aqui um margin left dessa tecla, vai ser 0, beleza? Não vai ser o menos 17 que a gente utilizou aqui. Então se eu salvo, aí ele alinha tudo certinho. Então beleza, pessoal, de CSS é isso. Lá na frente a gente vai fazer um ajustezinho bem simples, mas agora vamos partir para o nosso JavaScript, beleza? Eu vou fechar isso daqui e vou abrir aqui o nosso script.js. A ideia aqui é que a gente clique nas nossas teclas e elas executem alguma ação, beleza? E para a gente fazer isso, vamos começar capturando aqui
todas as nossas teclas aqui no nosso JavaScript, beleza? Então eu vou criar uma const chamada keys. A gente vai utilizar aqui o document.querySelector all. Então a gente tem o querySelector e o querySelector all para buscar todos os elementos, beleza? Então aqui a gente vai passar a classe que a gente quer buscar, no caso a classe keys. Na verdade a classe key, né? Todas as nossas teclas no HTML possuem essa classe aqui. Show de bola. Agora a gente precisa adicionar um event listening em cada uma dessas teclas. Então vamos aqui embaixo, ó, vamos pegar nosso array, nosso node list aqui com todos os nossos elementos e vamos utilizar o for each para percorrer todas as nossas keys e adicionar event listening em cada uma, beleza? Então aqui no for each a gente passa como um parâmetro uma arrow function aqui, ó, passei como um arrow function, beleza? E aqui no parâmetro a gente consegue recuperar cada um desses elementos aqui, que eu vou chamar de key, né? Já que a gente tem um array de keys, cada elemento vai ser uma key, né? Uma de nossas teclas, beleza? Então eu vou abrir aqui e a gente vai fazer um teste aqui, beleza? Eu vou pegar a nossa key e vou adicionar um event listener nela. E o evento que a gente vai adicionar vai ser o evento de click. E aqui eu vou passar uma arrow function. A única coisa que esse evento vai fazer é dar um console.log de click, beleza? Vou salvar aqui. Agora vamos abrir o nosso console e vamos ver se isso aqui tá funcionando, beleza? Eu vou dar um zoom, ó, olha só, vou clicar aqui, tá lá, clique, 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 tá funcionando. Então a gente adicionou um event listener em todas as nossas teclas, beleza? Então vamos seguir aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que vai tratar desse nosso evento, beleza? Vou criar ela aqui em cima. Por enquanto, vamos chamar ela de handleClick, beleza? Ela vai ser aqui igual uma arrow function. Por exemplo, quando eu clicar nessa tecla aqui, eu quero que ela mude um pouquinho o estilo, né? Que eu quero que ela fique com um background um pouquinho mais escuro para dar uma impressãozinha que a gente clicou nela, beleza? Então aqui eu vou receber essa key, beleza? Eu vou receber o meu elemento da tecla aqui para me poder manipular ele, beleza? E aqui no nosso event listener, ao invés de a gente passar um console.log, a gente chama essa nossa função handleClick e passa aqui como parâmetro essa nossa key aqui, que é justamente o nosso elemento, beleza? Então eu vou passar aqui a nossa key. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, só para ter um pouco mais de espaço. Beleza, show de bola. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar essa key que a gente passou, que eu cliquei, né? Então eu cliquei na minha key, eu passei ela para essa minha função. Então eu vou pegar essa tecla que eu cliquei e vou mudar o background dela para hashtag DDD, beleza? E vou salvar isso daqui. Então beleza, eu salvei aqui, vamos lá, vou clicar aqui. Olha só, funcionou. Então quando eu clico em uma tecla, ele adiciona aquele estilo ali, beleza? Só que tem um detalhe aqui, né, pessoal? Deixa eu atualizar aqui, ó. Eu vou clicar e segurar o clique, olha só. Cliquei e não aconteceu nada, né? Só quando eu solto é que ele muda o estilo. E não é assim que tem que funcionar, né? Eu tenho que clicar, adicionar o estilo e quando eu soltar, ele tem que voltar ao normal. Então a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui esse evento, beleza? A gente vai adicionar, então ao invés de ser um clique, a gente vai passar o evento aqui de mouse down, beleza? Quando eu clicar no mouse, né? Então eu vou salvar aqui, agora vamos testar de novo. Eu vou apertar e vou segurar o clique, olha só. Cliquei e agora funcionou, beleza? Só que quando eu solto, não acontece nada, né? Quando eu solto o clique, não acontece nada. Então a gente vai ter que adicionar mais um evento aqui para trabalhar com isso, beleza? Vamos copiar esse daqui, ó. E a gente vai adicionar outro evento. Tem o mouse down, a gente vai colocar o mouse up, beleza? Beleza, aí para vocês perceberem melhor o que está acontecendo, deixa eu afastar isso daqui para cá. E aqui já vamos ajustar esse nome aqui, beleza? Aí vai ser handleClick, a gente vai colocar um handle mouse down. E aqui vamos duplicar essa função para a gente criar também o handle mouse up. E a gente vai passar o mouse up aqui. Show de bola, pessoal. Então o que é que vai acontecer, né? Por exemplo, quando eu clicar, pressionar o botão do mouse, ele vai fazer isso daqui. E quando eu soltar aqui no mouse up, ele vai fazer isso daqui. Então eu vou voltar o background para white. Beleza? Vou salvar. Vamos testar aqui para ver o que é que acontece. Olha só. Pressionei, soltei. Pressionei, soltei. Agora sim, ficou show de bola, né, pessoal? Só que tem um detalhezinho, né? Vamos ver aqui na tecla preta. Olha só. Não é assim que tem que funcionar, né? Então a tecla preta, ela tem uns estilos diferentes, né? Então a gente tem que ajustar isso daqui também. A gente tem que saber quando a gente está clicando numa tecla branca ou numa tecla preta. Então eu vou atualizar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso JavaScript. E aqui, na nossa função de handle mouse down, vamos fazer um if aqui, que vai ser o seguinte, né? A gente tem a nossa key, que é o nosso elemento HTML, tá? Esse nosso elemento aqui. Como a gente sabe que isso daqui é uma tecla branca,
ou uma tecla preta, né, através dessa classe, né? Então aqui a gente tem a classe white e a classe black. É com isso que a gente consegue diferenciar a cores das teclas. Então a gente vai fazer essa verificação aqui. A gente vai acessar a nossa classe, então class name, e a gente vai verificar se dentro da classe, né, desse elemento inclui. Então a gente utiliza aqui o método includes, inclui a classe, né, o texto black, beleza? Se incluir, a gente não vai fazer nada por enquanto. Então eu vou pôr aqui um return. Show de bola, eu vou salvar. Então, quando eu clicar na tecla preta, não vai acontecer nada. Quando eu clicar na branca, aí ele vai adicionar aqui o background. Vamos ver? Cliquei, voltei. Cliquei e voltei. Quando eu clico aqui na preta, não acontece nada. Mas quando eu solto, ele faz isso daqui, né? Porque a gente não mexeu. Vamos adicionar esse if nessa outra função também. Beleza, perfeito. Então agora quando eu clico aqui na tecla preta, ó, não acontece nada. E aqui na branca funciona certinho. Então a gente já conseguiu fazer essa diferenciação, né? O estilo aqui, quando for a tecla preta, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o seguinte. A gente vai pegar a nossa key, pegar o style. E o primeiro a gente vai mudar aqui o background, beleza? O background vai ser um linear gradiente. E aqui a gente vai inverter as cores. Aqui tá vindo do preto para o mais cinza. Aí agora a gente vai colocar do cinza para o preto, beleza? Vou colocar aqui black. Vou salvar isso daqui e vamos dar uma olhada. Olha só, já mudou aqui, né? Já ficou interessante, mas tem mais coisa que a gente pode fazer. Eu vou duplicar isso daqui e agora a gente pode retirar essa borda, tá vendo? Então o style border bottom, vamos passar aqui como none. E aí quando a gente dá uma olhada aqui agora, ó, cliquei, viu só? Dá uma impressão que a tecla foi pressionada, certo? A gente pode inclusive pegar aqui também e diminuir um pouquinho da altura dessa tecla, tá? Então pode passar aqui um height, por exemplo, de 148 pixels, né? A nossa tecla tem a altura de 150, aqui a gente diminui uns 2 pixels pra gente ter uma ideia. Então se eu clico aqui agora, viu só? Dá um movimentozinho, dá uma ideia que essa tecla foi realmente pressionada, certo? Bem legal, show demais. Aí aqui no Mouse Up a gente teria que voltar todas essas propriedades para o normal, né? Mas tem um jeito um pouco melhor da gente fazer isso daqui, que é a gente criando uma classe lá no CSS e só adicionando essa classe aqui, beleza? Então vamos voltar lá no nosso CSS e vamos criar aqui no final uma classe chamada Black Pressed, tá? De tecla preta aqui pressionada. Nessa classe aqui a gente vai adicionar esses estilos aqui, beleza? Então eu vou copiar isso daqui, ó. A gente vai pôr aqui o background, vai ser isso daqui. Aí o border bottom vai ser none e o height vai ser 148 pixels. Beleza? Salvei. E aqui, ao invés de a gente adicionar estilo por estilo, a gente vai simplesmente pegar essa classe aqui e adicionar na nossa tecla, beleza? Então vamos fazer aqui, ó, pegar a nossa key. Vamos acessar aqui o class list e acessar o método add, beleza? E aí a gente adiciona a classe black pressed. Show de bola. Vou salvar aqui e vamos ver se está funcionando. Quando eu clico, olha só, perfeito, está funcionando certinho, né? Só que não está voltando ao normal. Então aqui na outra função do handle mouse up, a gente vai simplesmente pegar a nossa key, dar o class list e remove a class black pressed. Beleza, pessoal? Vou salvar isso daqui. Vamos dar uma olhada. Não deu certo, porque eu esqueci um tracinho aqui, né? Vamos colocar aqui. Salvei. Vamos dar uma olhada agora. Clicou, soltou. Veja só. Perfeito, né? Então agora tá funcionando perfeitamente. Fica bem legal esse efeito aqui, né? Pressiona o botão do mouse e solta o botão do mouse. Então ficou show de bola, pessoal. Beleza, mas não tá saindo nenhum som, né? Então vamos cuidar disso aqui, vamos fazer quando a gente pressionar aqui a tecla, ela reproduza, né, a nota correspondente, beleza? Então vamos criar aqui uma funçãozinha que vai reproduzir um som aqui no nosso JavaScript, beleza? Vamos criar aqui, ó. Eu vou chamar essa função de playNote, beleza? E aqui a gente vai receber uma nota para a gente saber qual nota que a gente vai tocar. Então ele vai pegar essa nota e tocar essa nota, reproduzir essa nota. Essa nota aqui vai corresponder aos nossos arquivos aqui, beleza? Então se eu passo aqui o 1, ele vai reproduzir essa. Se eu passo 2 vai reproduzir essa, beleza? E assim por diante. Então aqui a gente vai receber uma nota. Aí aqui é muito simples a gente reproduzir o som. A gente vai criar um áudio, um objeto do tipo áudio, né? Então eu vou criar aqui áudio, vai ser um new áudio. E aqui dentro a gente vai passar o caminho do arquivo de áudio que a gente quer reproduzir. Então, por exemplo, eu vou passar aqui um áudio fixo, beleza? Eu vou voltar aqui, ó, vou sair da pasta JS, vou entrar dentro da pasta Notes e vamos reproduzir o 1.wav. Beleza? E agora a gente só precisa pegar esse áudio e dar um play nele. Simples assim. Vou salvar aqui e agora eu vou pegar essa nossa função e chamar ela aqui dentro do nosso handle mouse down. Beleza? Salvei. Agora eu vou clicar aqui em qualquer tecla, olha só. Funcionou perfeitamente, hein, pessoal? Show de bola.
Só que agora todas as teclas reproduzem a mesma nota, né? A única coisa que a gente tem que fazer agora é substituir esse número aqui pelo parâmetro que a gente recebe, né? Para isso eu vou tirar isso daqui e aqui a gente vai passar assim, beleza? Passar 2 acentos agudos ao contrário aqui, 2 crases, beleza? E aqui a gente vai botar um cifrão, abre e fecha chaves, e aqui a gente bota a nossa variável. Beleza, show de bola. Nossa funçãozinha tá pronta, é isso daí. Agora a gente só precisa, na hora de chamar aqui, passar a nota correta, beleza? Por exemplo, se eu passo 1, e vamos lá tocar, ele tocou uma nota. Agora se eu passo 12, agora tocou outra nota, beleza? Cada uma das nossas teclas carrega a informação de que nota tocar, certo? Aqui através do Data Node. A gente só precisa recuperar essa informação aqui e passar para a nossa função, que é bem simples. A gente consegue recuperar essa informação da seguinte forma, pessoal. A gente vai pegar esse atributo, né, que a gente criou. Então a gente pega aqui e acessa o método getAttribute, beleza? E aqui a gente passa o nome do atributo que a gente quer. Então, o Data Node. Inclusive, a gente pode simplesmente pegar isso daqui e já passar para dentro da nossa função direto, beleza? Então, vou passar aqui, ó. Então, a gente vai executar a nossa função playNote, passando o que tem lá dentro do Data Node, cada uma das nossas teclas. Vou salvar, vamos ver se isso aqui funciona. Então, vou clicar aqui. Viu só, pessoal? Perfeito, tá funcionando perfeitamente. Show demais, né, pessoal? Então agora o que a gente pode fazer é fazer esse botãozinho aqui funcionar, certo? Quando ele estiver desabilitado aqui, as legendas aqui das nossas teclas não vão estar aparecendo, beleza? E quando a gente marcar ele aqui, quando a gente ativar, aí vai aparecer aqui os textos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai lá no nosso CSS e vamos criar aqui uma classe chamada Disabled Keys, beleza? E vamos acessar o spam que vai estar dentro dessa classe aí. A gente vai dizer que esse spam vai ter uma opacidade 0, né? Então a gente não vai conseguir ver. Então a gente simplesmente vai vir aqui no nosso HTML, ó, e passar aqui essa classe para nossa section Piano Keys. Fazendo isso, então vamos passar aqui Disabled Keys, vamos salvar. Fazendo isso, os textos aqui vão estar ocultos, né? Então se eu salvo, beleza, tá assim. Agora quando eu ativar aqui o meu checkbox, né, no caso, eu vou ter que remover essa classe aqui para adicionar os textos de novo. O mesmo esquema que a gente fez para adicionar os estilos nas nossas teclas, beleza? Então vou deixar aqui desabilitado, vai ser o default, vai ser assim. E agora vamos lá no nosso JavaScript e vamos recuperar aqui, vamos acessar o nosso checkbox, beleza? Lembrando que a gente vai usar o checkbox para fazer a verificação se ele está marcado ou não. Embora ele não esteja aparecendo aqui, ele ainda está aqui. Beleza? Então, vou pegar essa classe dele aqui e vamos recuperar lá no nosso JavaScript. Então, eu vou criar uma const checkbox document.querySelector e a gente passa essa classe. Beleza? Deixa eu expandir aqui para ficar melhor para vocês verem. Show de bola. Agora a gente vai pegar esse checkbox e adicionar um event listener nele. Vou colocar aqui no final mesmo para a gente ver. Então, checkbox, add event listener. E o evento que a gente vai passar aqui é o evento de change, né? Sempre que o checkbox mudar. Beleza? Passar aqui. E agora a gente consegue recuperar aqui o evento, certo? E do evento a gente consegue recuperar o target. Então já vamos desestruturar aqui o target. O target vai ser o nosso checkbox, né? E a gente consegue então pegar a informação para saber se esse checkbox está marcado ou não. Por exemplo, eu vou dar um alert aqui do target e a gente vai acessar aqui a propriedade checked, beleza? Então vou salvar isso daqui. E vamos voltar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou marcar aqui o nosso checkbox, beleza? E não funcionou. Eu vou abrir aqui dando uma olhada aqui no nosso console, ele disse que ele não conseguiu encontrar aqui, né, o nosso checkbox, né? Ele não conseguiu ler a propriedade de um objeto nulo, né? Ele não conseguiu ler o event listener aqui. Justamente aqui, então o nosso checkbox, nosso constante está dando nulo. Então ele não conseguiu encontrar o nosso checkbox. Vendo aqui, eu esqueci de colocar aqui o ponto, né, da nossa classe. Beleza? Então vou salvar aqui. Beleza? Vou fechar e vou clicar aqui no nosso checkbox de novo. Olha só, agora ele trouxe true. Beleza? Se eu clico de novo, ele vai trazer false. Então aqui já está funcionando perfeitamente, a gente já consegue saber se o checkbox está marcado ou não, beleza? Então agora a gente só precisa adicionar as ações necessárias, beleza? Vamos voltar aqui
e vamos fazer aqui mesmo. Então, vamos fazer um if aqui. Se o nosso checkbox, né, nosso target, tiver marcado, for marcado, né, no caso, a gente vai lá na nossa classe do switch, né? Lembra que a gente criou uma classe chamada switcher active? Então a gente vai lá no nosso switch e adicionar essa classe. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa acessar a nossa section switch aqui, na verdade nosso span aqui, a gente precisa acessar esse elemento. Então vamos aqui em cima, vou duplicar aqui e eu vou chamar esse elemento de switch, beleza? E aqui a gente passa a class switcher. Agora aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, pegar o nosso switcher, acessar aqui o class list e adicionar a nossa classe switcher active. Beleza, vou salvar aqui, vamos voltar aqui para a gente dar uma olhada. Quando eu marcar aqui agora, ele vai atualizar os estilos para a gente certinho. Beleza, pessoal? O problema é que quando eu desmarco aqui ele não está fazendo nada, né? Então vamos voltar aqui no nosso JavaScript e já vamos resolver isso daqui. A gente poderia colocar aqui um else, beleza, e fazer outra coisa. Mas eu sempre gosto de fazer o seguinte, colocar um return aqui, né? E aqui a gente já coloca a propriedade direto, beleza? Então, quando for verdadeiro, ele adiciona, né? Ele ativa o switch, e se não, ele remove, né? Então, remove a classe aqui, beleza? Show de bola, eu vou salvar e agora vamos dar uma conferida aqui. Vou clicar, marcou, clicar de novo, desmarcou. Então tá funcionando perfeitamente, né? Agora a gente só precisa fazer aqui aparecer os textos das nossas teclas. O que é muito simples também, né, pessoal? A gente sabe que para a gente mostrar os textos das teclas, basta a gente remover essa classe aqui dessa section, certo? Então vamos lá no nosso JavaScript e pegar essa nossa section aqui, piano keys. Vou copiar essa classe logo, vamos voltar aqui. Vou criar uma const aqui chamada key section, beleza? Que é a seção que tem todas as nossas teclas. Vamos usar um query selector e vamos passar a classe piano keys. Beleza, então quando a gente ativar, a gente vai ter que remover aquela classe, né? Então a gente pega aqui a key section, acessa o class list.remove e remove a classe disabled keys. Beleza, salvei, vamos dar uma olhada aqui agora. Se eu ativo, ele mostra as teclas. Se eu desativo, não está fazendo nada, né? Então aqui a gente só precisa, quando não for marcado, a gente só precisa adicionar essa classe novamente. Clicar aqui e vamos adicionar. Beleza. Beleza, agora quando eu marco, ele mostra. Quando eu clico de novo, ele esconde. Beleza? A gente pode adicionar uma suavidadezinha aqui, que eu acho que fica bem interessante. A gente pode vir aqui no nosso key.spam, que seria todos os textos, beleza? E aqui a gente poderia colocar um transition duration de 300 milissegundos. Beleza? Agora quando a gente salva e move aqui, ele já aparece e desaparece mais suave, beleza? Fica bem legal. Show de bola, pessoal. Então, para a gente finalizar, a gente só precisa ativar aqui e fazer com que a gente consiga tocar as nossas notas através do nosso teclado, beleza? É bem legal de fazer isso e vamos lá. Vou voltar aqui para o nosso JavaScript. E primeiro a gente precisa adicionar no nosso documento HTML aqui o evento de key down, né? De pressionar a tecla, beleza? Então é muito simples. É só vir aqui no nosso document.add event listener. A gente coloca aqui um key down. Beleza, aqui a gente passa um arrow function da mesma forma que a gente faz. E agora eu vou dar um alert aqui para a gente ver uma coisa. Eu vou dizer que você digitou. Beleza, vou salvar. Voltando aqui na nossa página, agora eu vou pressionar qualquer tecla do meu teclado. Vamos ver? Pressionar aqui. Olha só, apareceu. Aperto outra. Então isso vai acontecer para qualquer tecla que você pressionar agora, beleza? É bem legal também a gente ver qual o código da nossa tecla, né? Para a gente saber como tratar isso depois. Então aqui a gente consegue também recuperar o evento, beleza? E desse evento a gente consegue tirar a tecla que foi pressionada. Então eu vou tentar fazer aqui com o alert. A gente vai dar um alert do event.key, beleza? Vou salvar, vamos voltar aqui para a nossa página e vou pressionar aqui a tecla A, beleza? Vou apertar, olha só, ele mostrou aqui pra gente a letra A, beleza? Então aqui todas as teclas que eu pressionar agora, ele vai trazer para mim. Por exemplo, eu posso pressionar Tab, ele vai trazer aqui, ó. Posso pressionar Enter, ele vai trazer aqui. Posso pressionar Shift, ele vai trazer. Posso pressionar todos os números aqui também. Beleza? Então, dessa forma a gente consegue recuperar e saber qual foi a tecla pressionada, beleza? Dito isso, agora a gente só precisa mapear aqui, certo? Deixa eu até clicar aqui para a gente ver. Ou seja, sempre que a gente clicar no Tab, a gente vai tocar essa nota aqui.
pressionar no Q e assim por diante. E aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem essa função handle mouse down que recebe uma tecla e a partir dessa tecla ele reproduz a nota certa e adiciona os estilos na tecla, beleza? E aqui a gente tem todas as nossas teclas separadas. Então a gente pode simplesmente, por exemplo, ao invés desse alert, a gente pode executar a nossa função handle mouse down, aqui por exemplo, beleza? E aqui ele espera receber um key, né, que é um elemento HTML. Mas a gente tem todos esses elementos salvos aqui nesse array, beleza? Então, por exemplo, eu posso passar aqui na posição 0, beleza? Que seria a minha primeira tecla aqui. Então, quando eu pressionar alguma tecla aqui, eu vou executar isso aqui e vai ser como se eu tivesse clicado, né, na minha primeira tecla, beleza? Vamos dar uma olhada se isso funciona. Então, vou abrir aqui e vou pressionar qualquer tecla aqui do meu teclado. Olha só, funcionou perfeitamente. Ele tocou essa nota aqui, beleza? Ele executou essa nossa função aqui. Então vai ser basicamente isso que a gente vai fazer, beleza? A gente poderia fazer o seguinte, né? Se o event.key for igual à letra Q, a gente toca essa daqui. Se aqui for igual ao W, a gente toca outra nota. Isso daqui funciona? Funciona, mas a gente vai ter que adicionar 24 ifs aqui. Beleza? Tudo isso para nosso evento de keydown, né? Mas quando a gente soltar o teclado, a gente vai ter que executar essa outra função da mesma forma, né? Para voltar aos estilos normais. A gente teria que escrever mais 24 ifs. Então ficaria muito complicado aqui. Beleza? Tem um jeito um pouco mais elegante e mais eficiente da gente fazer isso. A gente vai fazer o quê? Eu vou apagar isso daqui aqui, por enquanto. E aí a gente vem aqui, vamos criar uma constante, vamos criar um objeto. Eu vou chamar esse objeto de keydown mapper. Beleza? Ele vai ser um objeto normal. E aqui dentro desse objeto a gente consegue criar chaves e valores, certo? Por exemplo, eu posso criar uma chave chamada message e o valor dessa mensagem vai ser você digitou, beleza? Por exemplo, quando eu digitar alguma coisa aqui, eu posso simplesmente dar um alert do nosso keydown mapper, que é o nosso objeto, e acessar a chave message, beleza? E aí o que é para acontecer aqui? É de dar um alert com essa mensagem aqui, certo? Então vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou salvar, vamos voltar aqui na nossa página e vou pressionar qualquer tecla aqui. Pressionei, tá lá. Ele trouxe essa mensagem aqui pra gente, beleza? Então para deixar as coisas mais interessantes, a gente pode fazer o seguinte. Ao invés de passar uma chave message, eu vou passar, por exemplo, a letra Q, beleza? E aqui eu poderia, por exemplo, passar a chave Q, certo? Aí quando eu salvo e digita alguma coisa, funciona da mesma forma. O interessante é que essa chave aqui pode ser dinâmica, né? Porque a gente consegue tirar através da key, beleza? Então, por exemplo, ao invés de passar o Q aqui na mão, eu vou passar o event.key, beleza? Ou seja, quando eu pressionar a tecla Q, ele vai acessar a nossa chave Q e vai dar o alert aqui da nossa mensagem, beleza? Eu vou salvar isso daqui, ó. Agora eu vou pressionar, por exemplo, a letra E. Ele deu undefined, beleza? Porque ele tentou acessar aqui a chave E, mas a chave E não existe dentro desse objeto. Eu vou pressionar a tecla Q agora. E agora ele conseguiu acessar a mensagem para a gente certinho, de forma bem dinâmica. E o segredo aqui, pessoal, é que ao invés de salvar uma mensagem, a gente consegue salvar uma função dentro dessa chave aqui, beleza? Por exemplo, ao invés de passar uma string, eu vou passar uma arrow function. E o que essa arrow function vai fazer? É basicamente aquilo que a gente já tinha feito. Então, eu vou pegar aqui o handle mouse down e vou executar ele passando a key de número 1, por exemplo. Beleza? Eu vou salvar isso daqui. E aqui no nosso event listener, a gente consegue agora reproduzir, executar essa função aqui através dessa chave. Beleza? Como é que isso vai funcionar? Da mesma forma que a gente acessou a mensagem, a gente vai acessar aqui o nosso objeto, né? E a chave desse objeto, né, vai vir de forma dinâmica através do event.key. E lembra que quando aqui era uma mensagem, isso daqui vai virar uma mensagem, certo? Mas agora isso daqui é uma função, beleza? Então a chave Q é uma função. No fim das contas, isso daqui que a gente tem vai ser uma função. Então a gente pode simplesmente executar ela aqui, beleza? Olha só, bem legal, né? Então eu vou salvar aqui. Então, se eu venho aqui na minha página agora e pressiono a tecla Q, vamos ver o que acontece. Olha só, ele tocou essa nota aqui, beleza, pessoal? No caso, saiu errado porque eu mapeei errado. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, né? A tecla Q aqui teria que reproduzir a segunda nota, né? No caso, a terceira nota, né?
que é no índice 2. Então, se eu salvo aqui, ó, pressiono o Q agora, olha só, tá funcionando perfeitamente, certo? Quando eu pressiono a tecla Q, ó, tá tocando. Então, a gente vai mapear todas as nossas teclas, beleza? Essa é a ideia. Então, por exemplo, a minha primeira nota aqui é a tecla Tab. Então, a tecla Tab vai executar aqui, ó, passou uma função também, vai executar a primeira nota, beleza? E eu vou dando uma vírgula aqui. Se eu salvo, agora eu pressiono Tab, ele toca a minha primeira nota aqui, beleza, pessoal? Então, eu vou mapear todas as teclas do meu teclado, todas essas teclas que eu coloquei aqui, eu vou colocar todas aqui e vou passando as notas corretas para ela, beleza? E aí, se você ficar em dúvida, não sabe qual é a tecla, o que coloca, porque no meu acho que vai ser um pouco diferente do de vocês, tá? Mas vocês podem simplesmente vir aqui, dar um console.log do event.key e olhar no console qual símbolo que sai lá corresponde à tecla do teclado de vocês, beleza? Aí vocês podem mapear exatamente como sai lá no console log, vocês podem colocar aqui, beleza? Vou deixar aqui. E aí, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já tenho feito aqui e eu vou copiar aqui, beleza? Vou copiar todas as minhas teclas aqui que já estão mapeadas. Então eu vou salvar isso daqui e vou colar aqui, ó. Então o backspace, e aqui é o seguinte, aqui no meu teclado, abaixo do backspace é essa barra, né? Então eu não consigo colocar uma barra somente, percebe que dá erro. Então preciso colocar duas barras, né? Uma barra para escape e aí essa corresponde ao símbolo, beleza? Fica desse jeito aqui, caso vocês usem aí alguma tecla que também seja a barra. Então aqui eu tenho todas as minhas teclas mapeadas. Então quando eu salvo isso daqui e vou voltar aqui na minha página, vou mostrar aqui as nossas teclas. E agora, ó, clicando aqui, e aí ele vai tocando todas as notas certinho, beleza? Percebeu que aconteceu um probleminha aqui, que é o seguinte. Eu vou pressionar a tecla Tab, ó. Ele tocou a primeira nota, certo? Só que o Tab, ele influencia no comportamento da página. Perceba que aqui está selecionado, ó. Então, quando eu tento tocar outras teclas, por exemplo, não funciona porque aqui está fora de foco, certo? A gente precisa impedir que isso daqui aconteça. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na nossa função, beleza? A gente vai pegar o evento e dar um prevent default, beleza? Qualquer comportamento padrão, ele vai bloquear, beleza? Qualquer comportamento padrão mesmo. Então, por exemplo, vou voltar aqui de novo, vou dar um tab agora. Ele não selecionou nada e agora eu consigo continuar tocando, beleza? Mas da mesma forma, por exemplo, F12 abre o console para mim. Então, pressiono F12, não funciona mais também, beleza? Você poderia verificar, pressionou F12, então não previne o comportamento, beleza? Então, vocês podem fazer tudo isso aí se vocês acharem interessante. Eu vou deixar assim mesmo, beleza? Só para a gente ganhar mais tempo. Mas, por exemplo, se você quisesse que o F12 continuasse funcionando, você teria que verificar, né? Se aqui foi igual ao F12, então não executa isso daqui, beleza? Caso vocês precisem, seria mais ou menos essa a ideia. Então, beleza, vou deixar salvo aqui. E agora, como a gente já sabe, já está funcionando aqui pressionar as teclas, beleza? Mas ela não está voltando ao normal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer outro mapper desse daqui para executar a função do handle mouse up. É bem simples, então eu vou basicamente copiar isso daqui. Eu vou minimizar aqui. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para vocês. Eu vou colar isso daqui e vou chamar de key up mapper, beleza? E aqui, ao invés de ser handle mouse down, eu vou pressionar aqui Ctrl D, ó, e vou selecionar todos esses valores aqui iguais. Handle mouse down, eu vou chamar de, na verdade, vai ser o nosso handle mouse up, beleza? Ah, e claro, a gente precisa adicionar um novo event listener. A gente está executando essa função do keyDownMapper quando a gente pressiona a tecla, só que quando a gente solta a tecla, a gente não está fazendo nada. Então a gente tem que copiar isso daqui e passar aqui o keyUp. E aqui, ao invés de executar o keyDownMapper, a gente executa o keyUpMapper. Beleza? Salvei. Vamos dar uma conferida se está certo. Ativar aqui as nossas teclas. Pressionar Tab. E aí ele deu problema de novo, porque eu tirei aqui o Prevent Default. Deixa eu voltar aqui com o Prevent Default. Beleza, show de bola. Vamos ver se está funcionando. Ativar aqui. Vou pressionar a tecla Q. Olha só, show de bola. Pressionar a tecla Tab. W. E. Se eu manter pressionado, ele vai continuar tocando. Então, vou pressionar aqui a tecla R, ó. Beleza? E quando eu solto, ele volta ao normal.
Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de fazer esse projeto com vocês. Achei bem legal. Espero muito ver as versões de vocês. Então sobe aí no GitHub. Me marca lá no LinkedIn, beleza? Eu vou gostar muito de comentar lá e ver o que vocês têm feito. Beleza? Lembrando de novo que todo esse projeto, todo o código que a gente fez aqui, todos os arquivos vai estar no repositório no GitHub, vai estar aí na descrição, no primeiro comentário. Vocês podem baixar, clonar, fazer fork, fazer o que vocês quiserem, beleza? E qualquer dúvida, qualquer feedback que vocês tiverem, qualquer sugestão, né, de conteúdo que vocês queiram estudar, deixa aí nos comentários, eu tô lendo todos, tô planejando bastante conteúdo legal pra gente aqui, vai ter muito vídeo de React, vai ter muito vídeo de JavaScript, beleza? Então tem muita coisa boa pela frente aí. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas próximas. Valeu!